Vamos ver. Pessoal, é isso. A revista Valet do MBL entrevistou o Mangabeira Unger. Vamos aí ver o que ele falou, se tem alguma coisa interessante. Com certeza tem, né? Vamos ver? Acho que vai ser um... Pô, fiquei interessado em ver esse match aí, vamos ver? Revista Valete. Eu não sei se vocês estão assistindo isso de dia, de tarde ou de noite, mas em todo caso nós estamos fazendo aqui essa entrevista, uma bela manhã de quinta-feira, das mais quentes que já houve aqui em São Paulo, e a ideia dessa entrevista é apresentar um pouco das concepções de um dos mais eminentes pensadores brasileiros, que é o Roberto Mangabeira Unger. Roberto Mangabeira Unger é professor de Harvard e foi ministro-chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos do governo por 2 vezes, autor de diversos livros, uma vasta obra elogiada internacionalmente, entre os quais O Direito na Sociedade Moderna, Conhecimento e Política e o Direito e o Futuro da Democracia. Ele também é autor do prefácio do livro de Ciro Gomes, O Projeto Nacional, O Dever da Esperança. Estamos aqui com o Roberto Mangabeira Unger e é para nós uma grande honra tê-lo em nosso estúdio, poder conversar um pouco sobre o Brasil. Muito obrigado. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. Seja bem-vindo, professor. Seja bem-vindo, professor. Seja bem-vindo, professor, tá? Vamos começar aqui, basicamente, tentando resumir um pouco das suas ideias para um público que talvez não as conheça. Então, a minha primeira pergunta é: quais são as suas ideias-chave para a compreensão do Brasil? Eu vou abordar essa indagação de 2 perspectivas. Primeiro, a perspectiva de como entender o que deve ser, agora e no futuro, o contraste entre esquerda e direita. E depois, do ponto de vista de uma interpretação dos nossos problemas e das nossas oportunidades hoje. Esquerda e direita. Na concepção convencional do debate ideológico no mundo, a esquerda, os progressistas, seriam aqueles que priorizam o valor da igualdade, contra o pano de fundo das instituições estabelecidas. E a direita seriam os que priorizam a liberdade, contra o pano de fundo das mesmas instituições herdadas e constituídas. Portanto, é o que se poderia chamar a igualdade superficial contra a liberdade superficial. Se o critério da superficialidade é a aceitação do legado institucional existente. Difícil, hein? Difícil. Esquerda deveria buscar a igualdade com o pano de fundo das instituições. Buscar, então, que as instituições sejam mais iguais, ou busque a igualdade. A direita buscaria liberdade, com um plano de fundo às instituições. Então, que as instituições iam trabalhar para buscar a liberdade. Esquerda e direita. Isso é o que ele... Tá, entendi. É cada vez mais claro para mim que esta concepção da divisória no conflito ideológico mundial não faz sentido, está perdendo sentido. Isso não faz sentido. Tá? E nós estamos, pouco a pouco, marchando para um outro contraste. Nessa ideia de que o debate ideológico é um debate entre os partidários da igualdade superficial e os partidários da liberdade superficial, a posição dos esquerdistas, por exemplo, fica reduzida à defesa de políticas compensatórias, de redistribuição retrospectiva por meio da tributação progressiva da riqueza e da renda e por meio do gasto social redistribuidor. E as teorias de justiça disseminadas, sobretudo no mundo anglo-americano, na academia anglo-americana, como a teoria de justiça de Rawls, dão uma legitimação filosófica a essa concepção. Elas acabam sendo justificativas pseudo-filosóficas das políticas de correção daquilo que o mercado faz. A ideia é o mercado é muito bom para gerar riqueza, porém gera também desigualdade. Para corrigir essas desigualdades extremas, é preciso retrospectivamente atenuar as desigualdades geradas pelo mercado. Ou do lado da arrecadação, a tributação progressiva, ou do lado da renda, ou do lado do gasto social pelo Estado. Nós já sabemos que tudo o que se pode fazer do lado dessa correção retrospectiva
por meio de tributação ou por meio de gasto, é secundário, é marginal no seu efeito. E o que conta mesmo é a distribuição originária, primária, das vantagens e das oportunidades econômicas e educacionais. E para isso o que importa são as instituições, são as estruturas. Tá. Como ele discorda desse primeiro plano que ele deu, ele coloca que, dado esse contexto, né, dado esse contexto que se discute, o que se virou, né, a esquerda e a direita, o discurso da esquerda se resume simplesmente em ou criar um mecanismo para taxar rico e o Estado meio que atenuar essas desigualdades geradas pelo mercado, ou na tributação, ou na receita ali, né? Se resumiu a isso. E ele fala que não, que na verdade a estrutura disso que tem que ser alterada. Ele tá indo para esse lado agora, vamos ver. São elas que teriam que mudar. Não mudam da maneira como o marxismo imaginou que mudem, como mudanças sistêmicas. A ideia marxista leva a uma concepção binária da política. Haveria dois tipos de política. Uma política reformista que maneja os sistemas institucionais existentes, ou uma política revolucionária que substitui um sistema por outro. Mas os sistemas institucionais são concebidos dentro dessa ideia como se fossem indivisíveis. Nós sabemos que não ocorre assim na história, que a verdadeira mudança estrutural, onde e quando ela ocorre, é fragmentária. E essa ideia binária da política é falsa. Qual é a outra concepção? Preciso refletir aqui. Essas evoluções em trocas de sistema não ocorrem de forma não ocorre de uma vez, e sim de forma fracionária. É isso que ele falou, né? Tá, entendi. É sempre de forma reformista, né? É isso? Sempre de forma reformada. Ou se for ser revolucionária, é fragmentada, nunca de uma vez só. Tá. Entendi. Da divisão entre esquerda e direita. Essa outra concepção é muito mais próxima de como a divisão entre progressistas e conservadores, esquerda e direita, era imaginada no século XIX do que dessa visão política ou acadêmica recente. A visão é que o contraste entre esquerda e direita repousa ou deve repousar em dois critérios. O primeiro critério tem a ver com o método, com a prática, com o pressuposto institucional. A esquerda insiste em perseguir os objetivos, os interesses, os valores para além da fronteira da ordem institucional existente. Quer econômica, a economia de mercado, quer política. Não é uma disputa sobre a relativa... Vanguarda. A esquerda deve buscar a vanguarda, o progresso. Tá. Predominância. A vanguarda das instituições presentes. O progresso das instituições, tá? Do mercado. É uma disputa sobre como deve ser organizado o mercado. Não é uma disputa sobre o valor da democracia. É uma disputa sobre o conteúdo como institucional da política democrática, como organizar. A esquerda, os transformadores, os progressistas, seriam aqueles que insistem em transpor as fronteiras da ordem institucional existente. E a direita, os que querem manter essa ordem como horizonte. Isso é como deveria ser, né? Isso é como deveria ser, na verdade é como ele enxerga que é na prática e não na teoria, né? Foi isso que eu entendi. O segundo critério para distinguir esquerda e direita tem a ver com o objetivo que orienta.
Os conservadores à direita, por essa visão, são aqueles que acham que é normal que a vida das pessoas comuns, da maioria da humanidade, seja pequena. E que há só uma elite de heróis, de inovadores, de disruptores que estão isentos desse destino do apequenamento. As maiorias só são libertadas da pequenez nos momentos de grande crise, sobretudo as guerras. Os esquerdistas, os progressistas, seriam aqueles, por essa visão, que julgam que todas as pessoas, os homens e as mulheres comuns, podem ascender a uma vida maior, com mais intensidade, abrangência e fortalecimento de suas capacitações. Mas só podem ascender juntos. Nós nos engrandecemos, segundo esta visão, juntos, ou não nos engrandecemos. Não nos engrandecemos na forma de uma elite de indivíduos excepcionais. Ora, por esse critério duplo que eu acabo de descrever, quanto à prática e quanto aos objetivos, a maioria dos esquerdistas contemporâneos são conservadores. A social-democracia institucionalmente conservadora... É legal que, por essa perspectiva, eu estava pensando nisso, a perspectiva que ele coloca, muito das coisas... muitas pessoas e coisas que as pessoas defendem acaba vendo que está muito mais próximo num mesmo espectro do que necessariamente separados, né? Vocês fizeram esse exercício, tipo... acho que é por isso que quando a gente fala assim, quando a gente tenta explicar pra galera, o PT é de direita. Em tese o PT é de direita. Tá muito envolvendo isso, né? Tipo assim, tem muito mais semelhança com o que a gente diz que é de direita, da manutenção dessas estruturas, que eu chamo de máquina de moer, do que necessariamente a ruptura disso ou o progresso disso, né? Que é a posição default, a posição residual dos progressistas contemporâneos, é uma vertente de conservadorismo. E os liberais experimentalistas ou radicais, como, por exemplo, vocês, são, por esse critério, esquerdistas. É assim que eu abordaria o conflito ideológico. Agora, vem uma segunda perspectiva, o Brasil. Essa visão que eu acabo de resumir é, por assim dizer, de cima para baixo, da abstração para o mundo. Vamos tomar o caminho inverso, do mundo para cima. E aí, legal isso aí, né? É legal, galera. Vou. Aí ver o que Achei é característico do Brasil hoje. E do Brasil como exemplar. Deixa eu printar ele, peraí. Da situação predominante no mundo. No mundo todo, no Brasil e em outros países populosos do mundo contemporâneo, como a Índia, por exemplo, a maioria das pessoas são pobres e desorganizadas. Porém, tem um horizonte de aspiração, de anseio, que em vez de ser proletário, é pequeno burguês. O que quer hoje no mundo a maioria da humanidade? É ter um pequeno lote de terra, um pequeno negócio, um comércio, uma loja, é a aspiração pequeno burguesa. E na ausência de outras maneiras de efetivar essa aspiração, ela acaba dirigida, direcionada à pequena propriedade familiar, isolada, arcaica e relativamente improdutiva, que é uma maneira de efetivar a aspiração que não leva a nada, nem para o indivíduo, o máximo o indivíduo atinge uma pequena prosperidade autônoma, mas não fica engajado numa dinâmica de produtividade. E o país não experimenta
o milagre de crescimento. O país não ascende no mundo. Para que seja diferente, é necessário que haja um segundo movimento, que é um movimento dentro das elites. Todas as sociedades contemporâneas são sociedades de classe, são hierárquicas, e para que haja essa mudança na situação da maioria, da massa, a massa que é o que se poderia chamar uma pequena burguesia subjetiva, porque objetivamente ela não se constitui majoritariamente de empreendedores, mas subjetivamente ela se orienta nesse sentido. Elas querem ir para isso, né? Elas almejam isso. Para que haja uma mudança, precisa haver uma cisão nas elites nacionais entre a maioria rentista dessas elites, financista, neocolonial, e uma contra-elite de orientação nacionalista e produtivista, que afirme a primazia dos interesses da produção, do trabalho e da nação sobre os interesses do rentismo financeiro. E essa contra-elite tem que buscar o poder, ganhar o poder, granjear apoio naquela massa de pequenos burgueses subjetivos e lhes oferecer, sobretudo, uma alternativa à forma tradicional de realizar seus anseios. Em vez da propriedade familiar isolada e arcaica... Deixa eu printar aqui. Esse print aqui vai ficar bom. Desculpa, gente, só para fazer a thumb aqui. Uma forma alternativa de se engajar na atividade econômica. Hoje esse problema se coloca numa época em que há um novo dilema sobre o desenvolvimento no mundo. Até o final do século XX, havia a ideia de haver um atalho para o crescimento econômico rápido. Esse atalho era a industrialização convencional, aquilo que também chamamos o Fordismo industrial tardio, como aquele que se estabeleceu em São Paulo ou no sudeste do país em meados do século passado. Esse atalho está deixando de funcionar em todo o mundo. Eu queria fazer uma pergunta sobre isso. Pelo que eu compreendo da história da esquerda brasileira, pelo menos de parte da esquerda brasileira, houve uma grande aposta em décadas anteriores em uma ideia desenvolvimentista que deveria promover essa industrialização. Tomou a forma da indústria substituidora de importações na época de Vargas e de seus sucessores imediatos. Pois bem, o Brasil é um país, todo mundo sabe, desindustrializado. Não, mas esse cara não sabe a história para o país, né? Não foi, né? Conseguiu se industrializar e agora está desindustrializando porque largou a política, esse tipo de política, não é isso? Sofre um processo sofre um processo de enfraquecimento da indústria nacional há muito tempo já, que isso está consolidado. E a gente, o MBL, a gente não tem uma reflexão formalizada sobre esse assunto, mas nós temos algumas intuições acerca disso. Então, em algumas lives, por exemplo, que eu fiz com o Renan, que é um cara que vem dessa área de indústria, já trabalhou com isso, com o pai dele e tal, ele próprio verifica a necessidade de se industrializar o Brasil, especialmente o Nordeste, algumas áreas que ele enxerga como necessárias para que se industrialize. Mas essa reindustrialização não pode ser a volta ao paradigma industrial anterior. Mas exatamente esse é o ponto que eu quero chegar. A gente também entende que este paradigma anterior é um paradigma que se esgotou. Por quê? Porque as condições de trabalho, todas as condições, elas não são mais as mesmas. Sim. Então, por exemplo, a gente tem uma fluidez de emprego muito grande, né? As condições de disputa internacional, de competitividade são outras. O Brasil já chega... Fluidez de emprego é um eufemismo para descrever a situação de que metade da nossa força de trabalho está na informalidade, nas sombras de uma economia ilegal
sem proteção das leis, e na economia formal, uma parte crescente está em situação de emprego precarizado. Exatamente. Temporário. Vulnerável. Se você juntar os informais e os precarizados, é a grande maioria da força de trabalho do Brasil. E que esperança pode ter o país de organizar uma dinâmica de produtividade se os trabalhadores brasileiros são essa massa amorfa, informal ou precária? Aí é que está. A minha pergunta vai nesse sentido. Qual seria, portanto, o modelo a se adotar que não caia nos problemas de um modelo já esgotado e que possa apontar para o futuro, neste sentido? De industrialização, de uma Pois síntese do capital, então vamos do trabalho, ver isso primeiro do ponto de vista do paradigma produtivo e segundo do ponto de vista da organização do trabalho. A velha vanguarda produtiva que era a indústria convencional se esgotou. Ela hoje sobrevive no mundo como vestígio da vanguarda anterior ou como satélite da nova vanguarda. A nova vanguarda é o que chamamos de economia do conhecimento. Densa em tecnologia, baseada em ciência, aproximando a atividade produtiva da atividade da imaginação, do experimentalismo científico, e vocacionada para a inovação permanente. Acontece que onde essa nova vanguarda emerge e existe, ela existe em forma insular, como uma série de franjas excludentes que excluem a grande maioria dos trabalhadores e das empresas. E em vez de estar se disseminando pela economia toda, a tendência dela é se retrair cada vez mais. Então, por exemplo... Isso, desculpe interromper, mesmo nos países mais desenvolvidos, mesmo onde nos países isso é mais desenvolvidos, com as populações mais educadas. Mas lembrando sempre que essa economia também, nesses países, são sustentados, né, são ancorados nas suas indústrias, do século passado e tal, né? E do início do século passado, da metade do século passado. Então essas indústrias ainda dão esse tipo de apoio, né? Então, para dar um exemplo comezinho, a Apple ou aqueles oligopólios, aquelas plataformas da Califórnia, de Silicon Valley, encontraram uma maneira de bifurcar o processo produtivo. A parte criativa e mais lucrativa, eles ficam para si, para eles. E a parte rotineira, comodificada, eles alocam para empreendimentos distantes, como a Foxconn na China, em partes do mundo onde o salário é muito mais baixo e a carga tributária também é muito mais baixa. A China também está fazendo isso, né? A China também está fazendo isso agora porque ela está meio que subiu na escala tecnológica, então essas empresas de trabalhos mais rudimentares, coisa do tipo, como roupa, coisa do tipo, eles já estão jogando já para a periferia asiática, né? Porque os salários e tal, o chinês já recebe muito mais do que essas fábricas desse tipo de trabalho conseguem pagar. Então já não é interessante que essas fábricas fiquem na China, então eles já estão começando a passar essas fábricas para a periferia asiática. Então, aí surge essa forma insular ou fragmentária, Vietnã, etc., exatamente, excludente da economia de conhecimento, que é uma fonte, é uma causa, de um lado, de estagnação econômica e, de outro lado, de desigualdade econômica grave. Estagnação econômica porque ela nega a prática mais avançada à maioria. Como não haver estagnação? Se você diz que só a elite pode ter a prática mais avançada, vai haver desaceleração do crescimento. E desigualdade, porque ela ancora a desigualdade nas divisões estruturais da economia entre vanguarda e retaguarda. Aí está o novo dilema do desenvolvimento no mundo, que nós no Brasil ainda não compreendemos e não entramos nesse debate. O novo dilema sobre o desenvolvimento é este.
O velho atalho se fechou. A alternativa seria uma forma inclusiva, socialmente includente da economia do conhecimento. A nova vanguarda. Mas essa alternativa não existe. Se não existe nos Estados Unidos, na Alemanha e no Japão, como pode existir no Brasil? Esse é o dilema e esse é o debate que não temos. E por que é que nós nos evadimos desse debate em que o mundo está cada vez mais engajado? É porque nós olhamos do lado e encontramos uma forma fácil de evitar o enfrentamento desse dilema. A forma fácil é a volta ao setor primário, a produção primária. A agricultura, a pecuária e a mineração pagam as contas do consumo urbano. Enquanto pagarem, disfarçam a lenta queda do país. Né? O resto que discute a confiança financeira, o déficit, o equilíbrio das contas públicas é derivativo, é o superficial. O problema básico é o problema produtivo e a degradação produtiva do Brasil. Tecido produtivo. Então, o nosso problema central brasileiro hoje não é a desigualdade, ainda que o Brasil seja um dos países mais desiguais na história da humanidade. O nosso problema básico é a mediocridade. E eu sustento que só poderemos superar a desigualdade extrema numa onda de superação da mediocridade, do primarismo produtivo e educacional em que estamos afundando. Então, voltando à minha ideia, uma contra-elite produtivista e nacionalista teria que se contrapor à elite financista e oferecer à maioria, a pequena burguesia subjetiva, alternativas. E o que são essas alternativas? As alternativas seriam os primeiros passos rumo a uma forma includente da economia do conhecimento. Agora vem as nossas especificidades. Você falava no Vargas e na industrialização substitutiva de importações criada naquela época. O que nós temos é o legado do corporativismo varguista. Carcomido, arruinado, pervertido. Pervertido porque não mobilizado a favor de um projeto produtivista. Mas ele poderia ser resgatado e nós poderíamos usar os instrumentos que ele nos legou, como a Embrapa, o Sebrae, Senai, Senac, bancos públicos de desenvolvimento, para soerguer pouco a pouco a retaguarda da economia brasileira. E o que é essa retaguarda? A retaguarda é constituída, de um lado, das pequenas e médias empresas retrógradas que respondem pela maior parte do nosso produto e dos nossos empregos, mas que estão afundados nesse primitivismo produtivo. E, de outro lado, a massa de autônomos, prestadores autônomos de serviço, informais ou precarizados, que hoje é grande parte da nossa força de trabalho. E começar a equipá-los com crédito, com tecnologia, com práticas e conhecimentos mais avançados. Transformá-los pouco a pouco em artesãos tecnologicamente equipados. Legal, hein? Legal, mano. Legal. Para isto, não basta ter uma política industrial, um projeto produtivista. É preciso ter uma outra legislação de trabalho. A nossa legislação de trabalho, herdada de Vargas, protege apenas os organizados nessa vanguarda industrial anterior que está sumindo. Nós precisaríamos de um outro corpo de leis, não substitutiva do antigo, mas complementar,
para proteger essa maioria amorfa e desprotegida, que são os precarizados e os informais. Bom, professor, a arquitetura desse